disponibilizo para vocês no site. Muito bem. Vamos lá então, vamos recapitular o que nós falamos na semana passada e continuar desse ponto. Muito bem. Então, vamos lá. Na semana passada, relembrando aí, nós fechamos falando que Jesus também precisava do Espírito Santo, né? A gente deixou claro que, por exemplo, em Lucas 1,35, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, né? Então Maria deu à luz ali que o Espírito Santo foi quem colocou Cristo no ventre dela. A gente percebe que Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. Vários pontos falam que Jesus foi guiado ao deserto pelo Espírito Santo e tudo mais. Ou seja, Jesus ele também era guiado pelo Espírito Santo. A gente viu em Lucas 4,18 que ele foi ungido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ungiu a vida dele. E também Hebreus 9,14 que ele foi revestido pelo Espírito Santo. Então o próprio Jesus ele precisava do Espírito Santo enquanto esteve aqui na Terra. E não é diferente de nós. E aí nós vimos então que até esse momento, enquanto Jesus estava aqui, o Espírito Santo, como a gente já reviu, ele estava em momentos pontuais conosco, né? Ele habitava conosco, não, né? Na humanidade. Então ele agia em um determinado momento, ele aparecia em determinada passagem, mas ele não habitava no Espírito Santo até esse momento. Muito bem. Até que momento? Até o momento do Pentecostes. A partir do momento que a gente tem o Pentecostes, que foi algo espetacular, o Espírito Santo passou a habitar dentro do coração de cada discípulo de Jesus e dentro do coração de todo aquele que aceitar Jesus. Jesus mesmo disse, eu vou, mas eu vou enviar para vocês o Consolador, eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. Então aguardem até que eu envie o meu Espírito Santo. Ou seja, a partir do momento que o Cristo foi, o dia de Pentecostes foi um momento onde o Espírito Santo veio habitar no meio daqueles que creem em Cristo. Olha lá, ó, ele tomou o lugar de Jesus aqui na terra e a presença dele deve ser em nós tão real quanto foi para os seus discípulos. Eu achei um vídeo aqui sobre a descida do Espírito Santo, daquela série A Bíblia, que foi traduzida e passou até na Record. Então vamos assistir ela aí. Mesmo que o vídeo às vezes trave um pouquinho, o áudio não trave, isso é que é importante, certo? Então eu vou mutar o meu microfone para a gente poder escutar aqui esse trechinho da série. Após a Páscoa, o dia em que Jesus foi crucificado. Agora, milhares de peregrinos judeus vão a Jerusalém para a festa de Pentecostes. Bem-vindo, Samuel. Ali está ele. Estevão. Que bom que está aqui, irmão. Por aqui. Temos que ter cuidado. Eles estão nos observando. João. Que bom que está bem. É um prazer vê-lo novamente, Estevão. Mateus. De que forma será? Quando virá? Jesus disse que só precisávamos pedir. Eu estou pedindo. Todos os dias. O Espírito Santo virá quando for o momento certo. Acho que devíamos orar juntos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Eiundem crucifixum resurrectum quidem vidi. سلب وكعلم من الموت يماشى اليهود وكل ساكن القدس أشكرا شكاك ويش את המופתים בשמיים ובארץ נתת. את המופתים בשמיים ובארץ נתת. Como conseguimos falar todos esses idiomas? O Espírito Santo. Ele está conosco. Muito bem, então a gente viu aí, né, dessa série A Bíblia, uma ideia do dia de Pentecostes aí, né, quando o Espírito Santo passou a habitar entre nós, dentro do coração de cada um de nós. E é muito interessante, né, porque foi um momento espetacular. Imagina algo dessa magnitude acontecendo, né, o Espírito Santo vindo e já gerando um impacto desse tamanho, né, não foi só, senti um negocinho bom, senti um friozinho na barriga, o Espírito Santo chegou, não, foi uma experiência impactante, né, foi algo que transformou a história deles ali, aquele momento foi impactante e também transformou a história da humanidade. Muito bem, então Pentecostes foi a marca, né? Pai e Filho fizeram residência na igreja através do Espírito Santo. João 14, 23. Vamos ler esse versículo lá para a gente começar, né, a fazer uso da Bíblia aqui também, que é muito importante. Se você tiver a sua aí, né, você pode ir usando ela. João 14, 23. Vamos lá, então. Muito bem. Chegou mais uma galera aí agora. João 14, 23. Olha lá o que está dizendo para nós. Ó. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Então presta atenção, vamos ler de novo para a gente entender o contexto. Se alguém me ama, Jesus dizendo, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E por conta disso, nós viveremos para ele, e faremos nele morada. Agora também continua, né? Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Muito bem. Então, deixa eu só dar uma olhada aqui quem está entrando, né? A gente ter um controle melhor disso aqui. Então, vamos lá. Quem está aqui comigo? Ana Bernardes. Quem é a Ana Bernardes? Ana Bernardes. Sou eu, professor. Tá. O Anivaldo tá entrando com o meu nome, viu? Certo. Deixa eu ver. Anne tá aí. Bianca. Cíntia. Cláudio. Emiliane. Gi Guimarães. Uai, Giovanni. Você virou o exterminador do futuro, nós não estamos sabendo. Tem duas de você aqui? Ó, o Schwarzenegger. O Anivaldo tá entrando com o meu nome, Giovanni Guimarães. Você deve ter ensinado ele e ele tá usando. Ele tá usando Giovanni Guimarães, não sei por quê. Ô, Sonivaldo, é você, Sonivaldo? Tá aí, é nóis, Sonivaldo. Muito bem. Julian tá aí, Paola, Rodrigo e Rondes. Certo. Muito bem.
Continuar então, né? Todo mundo aqui da escola mesmo. Fiquei com medo de às vezes ter entrado alguém que não era da nossa sala, entendeu? Tem que ficar esperto com esses trem hoje em dia. Muito bem, então no contexto aqui da passagem, o que a gente percebe aqui, ó? Que se Cristo falou que o Pai e Ele vão residir na igreja, vão residir em nós, vão fazer morada em nós, como que eles vão fazer isso? Fica evidente através do Pentecostes aqui, do Pentecostes em diante, que é através do Espírito Santo dentro da nossa vida. Então, através do Espírito Santo vivendo em mim, vivendo em você, é que o Pai, o Filho, é que Deus ele habita dentro de nós. Então, isso, sem dúvida, é um separador de águas na vida do cristão, né? Se a gente tem aí momentos marcantes da Bíblia, momentos marcantes da história, esse é um deles, né? Porque temos a morte e ressurreição de Jesus, que sem dúvida é o momento mais marcante da Bíblia, mas logo em seguida, para dar continuidade no Evangelho, né, para não ser uma história que acaba ali, a gente tem o Pentecostes, que aí é a continuação da história do cristianismo, além da Bíblia, até os dias de hoje, né, e que vai culminar ali com o Apocalipse. Então, isso é fantástico. Pentecostes foi uma marca da história cristã, da história da humanidade, muito interessante, né? Muito bem. Na Bíblia e na humanidade, na criação de Deus, a gente pode dizer que tem 3 épocas distintas, olhando desse ponto de vista, né? Lógico que quando a gente estuda lá a criação, aí é outra perspectiva, mas estou falando 3 épocas distintas em relação à Trindade. Então a gente tinha um momento onde quem atuava mais era Deus, o Pai. No Antigo Testamento a gente vê Deus o tempo inteiro aparecendo, né? Falando, revelando, se mostrando a Moisés, mandando uma mensagem aqui, escrevendo na parede ali, ou seja, Deus ele era mais atuante, o Pai ele era mais atuante, principalmente no Antigo Testamento. E aí isso vai passar para um segundo momento, para um momento de transição, onde ele revela a Cristo, Cristo vem até nós, Cristo fica aqui, glorifica o Pai, né? Morre, ressuscita por nós, é um momento da história onde Cristo está aqui em loco, né? E aí já é um momento onde a gente não vê tanto o Pai aparecendo mais o tempo inteiro quanto no Antigo Testamento, né? Jesus toma o protagonismo aqui, em raras exceções, como por exemplo ali na hora do batismo de Cristo, ou seja, o Pai, ele, como se ele passasse a bola, né? Vamos usar essa expressão para Cristo, e Cristo é o mais atuante aqui na questão da Bíblia e da história cristã. E aí depois Cristo vem, glorifica o Pai, morre, ressuscita, cumpre a sua missão, e aí ele revela a sua glória, e ele sobe aos céus e nos manda o Consolador. E o Consolador em nós é um terceiro momento. Começa uma terceira etapa, quando o Espírito Santo ele passa a habitar em nós. Então presta atenção, no Antigo Testamento a gente tem mais atuação da figura do Pai. Nos Evangelhos a gente tem mais atuação da figura do Cristo, do Filho. E de Atos em diante ali a gente tem mais a aparição, a revelação do Espírito Santo, e isso até hoje, né? Quando a gente tem um culto na nossa igreja, quando tem um mover ali dentro, é a figura do Espírito Santo agindo em nosso meio. Então a gente pode enxergar aí, fazer uma divisão em 3 momentos, isso é importante. Quem sabe um dia de prova, sei lá quando isso vai acontecer, né? Sei como que nós vamos fazer isso ainda, mas isso é um ponto interessante, né? 3 momentos. O primeiro momento onde o Pai era mais atuante, um momento onde o Filho veio e se tornou ali o mais atuante, e depois ele enviando o Espírito Santo, e o Espírito Santo sendo mais atuante aqui no nosso meio até os dias de hoje. Presta atenção que quando a gente fala atuante, a gente não está falando mais ou menos importante, a gente está falando mais atuante, certo? Não confunda a ideia de importância com a ideia de atuação. Muito bem. Revelar Cristo ao mundo. Então, os papéis do Espírito Santo é qual? Para que o Espírito Santo veio? Né? Aqui a gente traz 2 pontos. Primeiro, revelar Cristo ao mundo, mostrando o plano de salvação, e fazer os discípulos de Jesus amar, desejar, servir e adorar intensamente. Então, o papel do Espírito Santo hoje, que é o mais atuante, como a gente já falou,
Em relação à igreja e ao mundo, é o quê? Revelar Cristo, né? Ele veio para revelar Cristo, para mostrar a imagem de Deus, para mostrar quem é o Salvador. Ele veio mostrar isso e mostrar o plano de salvação. Então, isso é uma das atuações do Espírito Santo, né? É convencer do pecado, convencer da salvação em Cristo, convencer ali para que haja um arrependimento e uma verdadeira conversão em Cristo Jesus. Então, esse é um dos papéis principais do Espírito Santo, uma das atuações dele é essa. Se você um dia resolveu aceitar Jesus no seu coração, se você um dia resolveu se tornar um cristão, quem te convence, quem atua foi o Espírito Santo. Não vou entrar aqui na questão arminianismo, nem nada disso, né? Mas a gente, óbvio, né? Isso, a ideia de que o que convence, que nos convence é o Espírito Santo. Então, um dos motivos dele estar aqui é esse convencimento de que Cristo é o Salvador do mundo, para mostrar o plano de salvação. Mas não só para isso, porque se fosse só para isso, ele não precisava necessariamente morar dentro de mim e você. Ele podia te convencer e depois ir fazer outra coisa, como um bom vendedor de colchão, um bom vendedor de qualquer loja. Ele vai lá, te convence, compra o produto e ele desaparece, né? Depois que ele consegue, manda 1000 mensagens para você, na hora que ele consegue fazer você assinar o plano de celular ou alguma coisa assim, ele some, né? O vendedor some. Mas o Espírito Santo sim, ele age igual o revendedor da Vivo, da Claro, aquele amigo seu que trabalha na companhia, que trabalha lá na Algar, e aí fica falando para você fazer o plano e tal. O Espírito Santo é assim, depois que ele convence, ele vai embora. Né? Porque o vendedor é alguém que quer só te convencer de alguma coisa, é assim, ele vai lá, te convence, você assina o plano, né? Faz parte desse plano, e aí essa pessoa, geralmente, né? Porque tem uns que continuam enchendo o saco, mas geralmente essa pessoa vai embora. Agora, o Espírito Santo não é assim. O Espírito Santo, ele vem, ele convence, ele faz com que nossos olhos sejam abertos e nós contemplemos o plano de salvação através de Jesus Cristo, mas ele não vai embora, né? A partir desse momento onde ele nos revela o plano de salvação e nós passamos a acreditar em Cristo, passamos a ter uma conversão em Cristo Jesus, passamos a aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, aí que o Espírito Santo vai entrar mesmo, vai atuar mesmo, aí ele entra no nosso coração. E a partir do momento que ele entra no nosso coração para fazer morada, é ele quem vai nos aumentar o amor por Cristo, desejar a Cristo, servir a Cristo, adorar a Cristo incessantemente, né? É por isso que a gente fala, o Espírito Santo ele pode ser entristecido, né? Quanto menos nós fazemos aquilo que ele está em nós para nos convencer para fazer, mais ele vai nos entristecer. Então, se a gente para de adorar a Cristo, se a gente para de orar, se a gente para de buscar a Deus, é óbvio que ele vai começar a se sentir entristecido em relação a isso, né? A gente pode usar essa expressão. Por quê? Porque ele está dentro de nós para fazer com que essas coisas sejam intensas, que o nosso amor por Cristo seja intenso, que o nosso desejo por Cristo seja intenso, que a nossa vontade de servi-lo seja intensa e de adorá-lo também. Então, o Espírito Santo dentro de nós, ele é Deus dentro de nós, ele é a habitação de Deus dentro da nossa vida, né? E é óbvio que quanto mais nós buscamos a Deus, quanto mais nós adoramos a Deus, quanto mais nós deixamos o Espírito Santo agir dentro de nós, mais intensamente ele vai operar e mais abençoado nós vamos ser, né? Então, isso é muito interessante, é Deus dentro de nós. Você já parou para pensar isso? Que se existe uma trindade e o Espírito Santo é uma das 3 pessoas, então é Deus habitando dentro de nós, é Deus fazendo morada dentro de nós, estando conosco, nos ajudando, nos convencendo do pecado, nos mostrando o caminho correto. Isso é muito grande, cara, é muito gigante. As pessoas no Antigo Testamento, as pessoas antes de Cristo, não tiveram essa oportunidade, né? Em determinado momento pode até ter se deparado com a aparição do Espírito Santo, uma aparição de uma manifestação de Deus, mas Deus habitando dentro da pessoa é muito diferente, né? É muito diferente. Então, é uma coisa que a gente precisa colocar na nossa mente e viver conforme isso, né? Para que o Espírito Santo está aqui? Deus não faz nada à toa, né?
Eu tava brincando esses dias. Eu sou muito cético com algumas coisas, vocês já sabem disso. Então mandaram uns vídeos sobre uns barulhos que tava tendo aí, né? Pra tudo quanto é canto, São Paulo, Europa, sei lá mais o quê, mas enfim. Ah, estamos escutando um barulho, não é avião, não é terremoto, é uma arma da China, não sei o quê, enfim. Aí muita gente fala, ah, é Deus, não é Deus, tá agindo, tá, fez o trovão aqui, né, para o povo ficar alerta e tal. Pode até ser, longe de mim falar que eu não. Mas geralmente quando a gente lê a Bíblia, quando a gente estuda a palavra, a gente vê que Deus não faz nada à toa, né? Deus não faz nada por capricho, tipo, ah, Deus fez isso aqui por capricho. Não. Tudo tem um motivo, tudo tem um propósito, né? Então, se Deus enviou o Espírito Santo para ele, tem propósito. Se Deus enviou o Espírito Santo para nós aqui, tem um propósito. E o propósito é esse aqui, resumidamente, esses dois. É revelar Cristo ao mundo, é mostrar o plano de salvação, é convencer as pessoas de Cristo e habitar no nosso coração, fazendo com que nós amemos, desejemos, servimos e adoremos a Cristo da forma mais intensa possível. É para isso que ele está aqui, né? Não é para brincar, não é para ser algo de interesse sobrenatural, né? Não é algo para ser deixado de lado, é algo para ser refletido. Né? O Espírito Santo habita em nós. Nós estamos deixando ele habitar? Nós estamos deixando ele agir? Ou nós estamos deixando ele em segundo plano? Nós estamos deixando ele ali sob controle? Então a gente tem que refletir sobre isso. Que tudo que Deus faz tem um propósito. E se ele habita dentro de nós, é porque tem um propósito a ser cumprido. E é bom a gente deixar Deus cumprir os propósitos dele, né, meu irmão? Agora, qual que é a relevância desse acontecimento para a igreja, do Pentecostes? Por que esse momento foi tão importante, né? Por que ele foi um marco para a igreja? Alguém quer participar comigo um pouquinho aí? Abrir o microfone, falar, na sua opinião. Qual que é a relevância do Pentecostes para a igreja? Pode abrir aí e falar comigo. Se quiser, né? Lógico. Na sua visão, qual a relevância desse acontecimento para a igreja, o envio do Espírito Santo? Fala, André. Fala, Rodrigo. Eu. Fala, garoto. Então, acho que, na verdade, até a Valnice Milhomes, ela fala que o Pentecoste foi o nascimento da igreja. A igreja nasceu, ele foi o berço, né? Porque sem o Espírito Santo não tem igreja. Né? Então, o dia de Pentecoste, a gente poderia considerar como a data de nascimento, de aniversário da igreja, na minha opinião. Muito interessante, muito bom esse ponto de vista. O nascimento da igreja, isso é realmente relevante, porque se a gente coloca para pensar, por exemplo, se é o Espírito Santo que tem esses dois objetivos aqui, meu amigo, como que nós vamos convencer as pessoas, como que nós vamos adorar Cristo de verdade, adorá-lo da forma que ele deve ser adorado sem o Espírito Santo, cara, é impossível. Tente convencer alguém do Evangelho sem a ajuda do Espírito Santo, né? Não tem como a gente fazer esse teste, mas é impossível, cara. É você convencer alguém de algo que não é visível, de algo que não é palpável, de algo que muitos vão querer considerar alucinógeno, né? Isso é alucinação. Então, meu amigo, para você ter convertido, para pensar para você ver como é que alguém conseguiu fazer você mudar da vida que você tinha, do jeito que você vivia e começar a mudar de vida, cortar alguns hábitos que você tinha, frequentar um local semanalmente, dar dízimo, tirar do seu dinheiro para dar ali para a igreja, dar o dízimo. Como que você acha, meu amigo? Para pensar como que alguém te convenceu a fazer isso, meu querido. Né? Não foi lábia, não foi a habilidade cognitiva da pessoa que te convenceu a uma mudança radical dessa. Não tem como ser. Para pensar.
Não tem como uma pessoa, por mais habilidosa que ela seja em convencimento de outras pessoas, por mais que ela estude ali as questões do cérebro, né, igual tem aqueles livros, convença alguém em 90 segundos, você pode convencer alguém de comprar alguma coisa, você pode convencer alguém de entrar em algum negócio, mas, meu amigo, convencer alguém de mudar a vida totalmente, embarcar numa mudança radical e seguir isso por opção, é o Espírito Santo, meu amigo. Para pensar para você ver. Pensa na sua vida antes de Deus. Pensa na sua vida. Como é que alguém te conseguiu tirar daquilo lá, meu velho? Como? Se não é o Espírito Santo, se não é ele agindo, não tem como. De fato, essa analogia do Rodrigo foi boa, porque sem o Espírito Santo a igreja não existiria, não teria como ela ter fundação, não teria como ela ter continuidade, né? Enquanto aqueles que viram Jesus, beleza, viu Jesus, Jesus pregou, Jesus falou, né? O próprio Deus na terra, beleza, esses foram convencidos. Agora, meu amigo, convence alguém sem ter conhecido Jesus, meu amigo, sem ter visto o homem. Se não é o Espírito Santo, meu amigo, não vai, não tem como, né? Não é de verdade. Então, muito boa essa analogia. A partir do momento que o Espírito Santo vem, a igreja nasce. Muito bom, um pensamento muito interessante. Então, primeiro ponto, ó, nós somos muito privilegiados por isso, né? Qual a importância qual a relevância? Primeiro, nós somos privilegiados, porque sem o Espírito Santo, como o Rodrigo falou, provavelmente nem existiria igreja. Então, o privilégio de ter a divindade morando em nós é muito transcendente, né? Muito doido, né? E segundo, Deus em nós através do Espírito Santo, né? Ele é permanente, né? Ele habita em nós. Isso é sobrenatural, meu irmão. Não tem como. Você quer uma prova que o Espírito Santo existe, você quer uma prova que Deus existe, é você olhar como que alguém te convenceu a mudar de vida, né? Não tem como. Então a igreja, o que sustenta a igreja não é o dízimo, não, meu irmão. O que sustenta a igreja não é um pastor que tem eloquência, não. O que sustenta a igreja é a habitação do Espírito Santo, é a permanência dele. Uma igreja que o Espírito Santo se afasta, ela não vai subsistir. Agora lá, ó. Além de termos o Espírito Santo, temos também os dons do Espírito Santo. O Espírito Santo usa os discípulos fiéis nesta obra dupla, edificação e evangelização. Por isso os dons são tão necessários. Então, quando a gente fala dos dons do Espírito Santo, e a gente vai poder até começar a falar hoje aqui, mas né, nós vamos aprofundar mais na próxima aula, quando a gente pensa nos dons do Espírito Santo, também tem algum motivo. Novamente, eu volto a falar, Deus não faz nada sem propósito. Deus não ia te dar um dom de falar em línguas, ou um dom de interpretação de línguas, ou um dom de cura, de pregação, se não fosse extremamente necessário, certo? Deus não é um Papai Noel para te dar uma coisa porque você merece ou não. Se Deus dá algum dom para nós, é porque esse dom é necessário. E necessário para quê? Duas obras, edificação da igreja e evangelização. Por que edificação? Porque uma pessoa, após ela se converter, né, não significa ali pronto, acabou, não. Existe toda uma caminhada ela trilhar. E os dons dentro da igreja, eles edificam a igreja, eles fazem a igreja ser mais forte, eles fazem os membros ali se solidificarem, né, se a gente pode usar essa expressão. Ou seja, os dons eles edificam a igreja, eles fazem com que a igreja cresça dentro ali da obra do Espírito Santo. E além disso, para a ideia de evangelização, meu amigo, é o que eu te falei, para você falar para uma pessoa e ela acreditar na pessoa de Deus, mudar de vida e começar a seguir o evangelho, precisa de um dom na sua vida e precisa do Espírito Santo agindo dentro daquela pessoa, senão é impossível querer vender um produto que seria invendível, não tem nem essa expressão, né, mas que seria invendível, vamos dizer assim, sem a ideia do Espírito Santo. Então,
o Espírito Santo ele nos usa para edificação da igreja e para evangelização das obras, evangelização, isso através dos dons. Vocês vão fazer esse exercício aí para mim agora, e eu vou dar um tempo para vocês, eu vou deixar a tela dividida entre as perguntas e o versículo, porque às vezes você não está com a Bíblia aí, vai ficar difícil. Você vai fazer exercício aí no seu papel, num caderno aí, deixe isso salvo para depois a gente pontuar algum dia. Então nós vamos ler João 14, 23, você vai fazer essas respostas aí para mim, responder isso aí para mim. Como era a atuação do Espírito Santo na velha dispensação, ou seja, no Antigo Testamento? Quando foi prometido o Espírito Santo permanentemente? Você vai dar exemplos aí. Quando se cumpriu essa promessa e como? Como que essa promessa se cumpriu? Quando foi que isso aconteceu, né? Como que o Espírito Santo atua hoje? Sua opinião, como que ele atua hoje? E qual o significado do Pentecoste para a igreja hoje? Então, você vai responder essas perguntas. Eu vou ler aqui João 14, 23. Vou ver se eu coloco ele aqui nesse slide. E você vai responder isso para mim. Vou te dar um tempinho para você fazer isso. E aí a gente volta para comentar esse exercício, certo? Então, deixa eu pegar aqui. João 14, 23. Já não é esse aqui que a gente tá, né? Já é esse aqui, ó. Isso mesmo. Bíblia grande. Isso é João 14, 23. Vou deixar o versículo salvo ali. Coloquei ele aqui na tela. E você vai fazer esse exercício aí para mim. Se você precisar fazer alguma pesquisa aí, sinta-se à vontade. Dá uma aumentada nisso aqui. Nem tanto. Isso. Então, vou dar aí para vocês uns 5 a 10 minutinhos. E aí eu volto e vocês participam comigo respondendo essas perguntas aí, certo? Vamos tornar a aula mais interativa, porque como agora Maria Tereza aumentou o tempo da aula, porque se não tivesse aumentado já ia estar acabando agora. Mas como ela pediu para a gente estender um pouco mais, vai ficar muito maçante eu ficar o tempo inteiro falando aqui. Então, vamos fazer esse exercício, vocês participam comigo e a gente finaliza a aula depois, certo? Beleza? Me dá um ok aí, se vocês entenderem o que é para fazer. Aí eu vou mutar meu microfone aqui para não atrapalhar vocês aí. Então, beleza, entenderam aí? A imagem está na tela. Qualquer coisa vocês me chamem.
Deu para responder aí? Tá quase, André. Aguenta aí mais um pouquinho. Tá, vou dar mais uns minutinhos então. Beleza.
Tudo bem, então vi aí que vocês terminaram. Pelo menos alguns, né? Gisele, Cláudio. Beleza. Tranquilo. O PC tá travando e eu tentei não gostei. Certo. Tranquilo, Cláudio, tem problema não. Você deixa lá no caderno que um dia eu vou dar uma olhada nisso aí. Muito bem. Então nós temos aí algumas perguntas, 4 perguntas, acho que é isso. Então vamos lá. Primeira pergunta. Como é que era a atuação do Espírito Santo na velha dispensação? Quem quer responder essa aí para mim, já abre o áudio aí e fala comigo. Pode falar, André? Pode. Bom, o Espírito Santo no Antigo Testamento, né? Ele peraí, deixa eu voltar. Ele atuava conforme ele capacitava aqueles que ele queria usar, né? Eu coloquei aqui um exemplo de Êxodo 31, do 3 ao 5, que fala que Deus capacitou Bezalel para confeccionar os objetos que seriam postos no tabernáculo, né? Lá diz assim, Deus disse, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento. Outro exemplo é Sansão, que o Espírito Santo ia sobre Sansão para ele realizar alguns prodígios. Então, o Espírito Santo, ele atuava desta maneira. Ele ia de encontro às pessoas para que elas fizessem algo para o Senhor e capacitava aquele que ele tinha escolhido. Muito bem, mais alguém quer responder essa? Uma coisa interessante que você está complementando é que, por exemplo, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê todos eles apontando para Jesus, as revelações, Isaías e etc. E aí, certamente eles não teriam toda essa revelação acerca de Cristo, do futuro Messias que haveria de vir, se não fosse através do auxílio do Espírito Santo. Inclusive, Nicodemos fala algo interessante sobre Simeão e Ana, que eles só poderiam entender quem era Cristo se não fosse apenas por meio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, da mesma forma que ele agia no Antigo Testamento, é a mesma ação dos dias de hoje, sempre apontando para Cristo, revelando a Cristo para a igreja. É claro que tem que ser a sua observação, seus detalhes, né? Que ele aparecia no Antigo Testamento de forma ocasional, né? De forma temporária, não era presente como nós temos hoje. Muito bem, então tá aí 2 respostas. Tenho certeza que o pessoal que fez deve ter ido um pouco nessa linha, deve ter falado da questão que no Antigo Testamento o Espírito Santo era uma coisa mais pontual, porque quem agia mais, como a gente viu na aula de hoje, era a própria imagem de Deus, né? Ele era mais atuante no Antigo Testamento, mas em determinados momentos o Espírito Santo também atuava ali. Muito bem, segunda pergunta. Quando foi prometido o Espírito permanentemente? Né? E aí quem responder essa já complementa com a segunda. Quando se cumpriu essa promessa e como? Né? Então, quando que foi prometido o Espírito de forma permanente? Quando que isso se cumpriu e como que foi cumprido? Alguém responde essa aí para mim? André, a resposta do 2 é: Jesus promete a vinda do Consolador. Lá em João 16, do 7 ao 9, ele fala que ele anuncia que viria o Consolador, né? E isso aconteceu, ele nos fez esse anúncio quando ele já estava anunciando a sua partida, né? Quando já estava próximo da sua morte. Então, ele vai ali relatando que ele iria, mas que era necessário ele ir para que viesse o Consolador. Então, ele promete, então, aí, né, nesse momento, antes da sua morte. E essa promessa se cumpre após a sua ascensão, né? Após a ascensão de impetuoso, que está relatado lá em Atos 2, de 1 a 4. A igreja estava reunida, então ela foi tomada pelo Espírito Santo, né? Então, a promessa se cumpre nesse momento.
Muito bem, então, quer falar aí? Mais alguém? Muito boa resposta. Mais alguém quer falar? Eu vi aí no comentário. Sei que o Cláudio não tem o áudio, né? Mas. Bianca quer falar? Tá sem áudio também. Bianca, tá sem áudio. A Bianca tá sem áudio também. Pensou em Joel 3. Muito bem, Bianca. Quer comentar um pouco? Isso, na mensagem do Antigo Testamento. Muito bem. Para a gente fechar essa parte das perguntas, tem mais duas aqui, ó. Essa é interessante, essas são interessantes. Como que o Espírito Santo atua hoje? Alguém está falando aí? O que é isso? Ele atua permanente. Ele habita dentro de nós, nos nossos corações. Isso mesmo. E o que mais? Qual outra forma que ele atua? Além de habitar em nós, como a gente falou, para nos convencer, para nos fazer adorar a Cristo de forma correta, para amar mais a Jesus. Qual outra atuação que o Espírito Santo tem hoje? Ele é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Muito bem, então ele convence as pessoas e também convence elas do plano de salvação de Jesus, que se não fosse ele, não há vendedor que ia conseguir tamanha façanha, né? Então é exatamente o Espírito Santo que nos ajuda nessa tarefa. Em relação à última pergunta, qual o significado do Pentecostes para a igreja hoje? O Rodrigo, inclusive, respondeu essa mais cedo, gostei muito da resposta dele, citando ali também a Valnice Milhomes. Alguém mais quer falar dessa? Qual o significado do Pentecostes para a igreja hoje? As notícias rolando aí no fundo, gente. O áudio está aberto. Jornal da Band. Alguém quer responder a última aí? Não? A última eu também concordei com o Rodrigo e coloquei a mesma coisa, que é um marco do nascimento da igreja. Muito bem. Eu acho que a resposta dele foi muito boa, né? A ideia de que a própria igreja, a existência dela, está diretamente conectada com o Pentecostes. Pessoal, para finalizar essa aula, a gente ainda tem aí 3 minutinhos. Tem um vídeo aqui que eu queria que vocês assistissem. Ao invés de eu transmitir por aqui, eu vou mandar o link para vocês. Aqui nas mensagens, aqui eu vou mandar o link para você assistir como finalização dessa aula. E quem for para a aula de música vai ser o mesmo link. Se você quiser sair agora, não tem problema. A gente volta ali às 8h30. Né? Se você quiser sair agora, não tem problema. Mas vai ser o mesmo link. Então, para finalizar essa aula aqui, vou botar aqui o link do vídeo. Quer ver? Vou mandar as mensagens aqui. Basta vocês clicarem aí que vai abrir o vídeo para vocês. E aí, quem for de música, entra novamente nesse mesmo link ali às 8h30, certo? Então, assistam esse vídeo como finalização dessa aula, que é um vídeo do pastor Augusto Nicodemos, de 12 minutinhos, falando sobre ser cheio do Espírito Santo. Nós vamos ver a visão dele sobre isso, e semana que vem nós debatemos aí se nós concordamos ou discordamos dele, o que a gente achou da mensagem dele, e entramos na questão dos dons espirituais, certo? Beleza? Estou interrompendo a gravação aqui.